Agora eu se consagro. Vamos dar uma olhadinha aqui na caixa seguradora CXSE3, gráfico semanal, ok? No gráfico semanal, o que a gente consegue observar? A gente consegue observar aqui um fundo duplo, certo? Na barra 39 com a barra 43, certo? A gente está vendo também o preço ser conduzido a partir daqui por onde? Pela média de 20, tal, que após esse fundo aqui. Então, o que a gente pode imaginar? Por que o preço para nessa região? Porque aqui é a região de alvo. Que alvo? Você tem aqui o rompimento da média de 20, certo? A média exponencial de 20 períodos. Então, o que acontece? Quando você rompe, eu gosto de fazer isso aqui. Qualquer rompimento de média vindo de um fundo duplo, você tem aqui um fundo aqui na barra 24 e um fundo na barra 28. Então, rompeu, você chegou no alvo de 200% de quê? Dessa pernada. 100% aqui, 8,43 foi o alvo, e 200% o alvo dessa pernada aqui. Então, junto a isso aqui, a gente tem essa outra região aqui, que é o que? De 9,55. O que isso significa? Para o preço conseguir, que quando ele consiga romper da continuidade do movimento, ele tem que superar essa região. O que eu acho um pouco difícil por hora, né, frente ao momento de indefinição que a gente vive aí. Tá ok? Então, assim, dando continuidade, no gráfico semanal essa é a visão. Vamos partir para o gráfico diário. No gráfico diário, o que a gente pode trabalhar? A gente pode trabalhar com uma linha de tendência aqui vindo do gráfico diário. Que essa linha de tendência talvez ela tenha mais relevância se a gente for olhar no gráfico semanal. A gente pode trabalhar com ela aqui sem nenhum problema. Então está aqui a linha de tendência no gráfico diário, tá ok? E o que a gente pode fazer? A gente pode pegar essa perna aqui de alta com essa correção e aplicar uma FIBO nesse movimento aqui, tá? Uma FIBO aqui, deixa eu identificar 50% para ficar mais fácil visualmente a nossa visão, tá ok? Olha só, olha que interessante a gente tem aqui. Cadê? Tá aqui. Deixa eu botar mais aqui para baixo. A gente tem, dentro desse contexto, nós temos aqui a média de 200 inclinada e a média de 20 aqui logo acima, com o preço trabalhando dentro dela. Ou seja, se a boa e velha trap zona, zona de armadilha. Aqui está um outro fundo duplo, um fundo com a barra 188, 189, com a barra 206, com essa outra 207. A gente puxou essa pernada de alta aqui no gráfico diário positivo. Então, assim, a gente usa essa FIBO partindo desse fundo até o topo 908. Ontem era importante a gente observar como é que seria o comportamento do preço com relação ao pregão da semana passada, a esse movimento. Então ele foi onde? Ele sentiu a linha de tendência e voltou a cair, está deixando esse candle aqui de definição, que é muito próximo do que a gente está vendo hoje, né? Então, assim, o preço testou a região de topo, não teve força, então ele vem testar fundo. Então, assim, há uma probabilidade grande, uma vez que o preço está dentro da trap zone, como ele não conseguiu romper topo, ele vem testar fundo. Lembrando que a gente está dentro da zona de armadilha, que é quando o preço começa a trabalhar entre as duas médias, média de 20 com a média de 200. E olha como o preço está cortando. Cortou para baixo, fez fundo, tentou romper topo, não conseguiu, tentou romper fundo, não conseguiu. Então, assim, ele vem fazendo topo, fundo mais baixo, topo mais alto, mais baixo, desculpa, fundo mais alto que o topo mais alto que o topo prévio. Então, assim, não tem uma definição clara. Então, o mercado aqui está evidentemente em consolidação, nada a se fazer. Aí, vamos olhar aqui agora. Importante também o gráfico de 60 minutos. No gráfico de 60 minutos, coisa bem interessante aqui. No gráfico de 60 minutos não tem muito o que fazer, a não ser o quê? Disciplina. É prudente, muito prudente a gente aguardar o quê? O rompimento dessa região R$ 9,08. Né? É uma região onde a gente tem uma linha de tendência, que é essa região aqui. Deixa eu puxar aqui que fica mais fácil a gente trabalhar. Você tem essa linha de tendência descendo aqui. Você tem alvo de Fibonacci, certo? Então, assim, no gráfico de 60, ou você faz uma compra buscando um swing na saída nesse outro alvo aqui, nessa região de 8,30,
ou você espera o rompimento de 9 com 0,8. Contudo, eu ainda digo que no gráfico diário, que é o grande, é o que vai mover, fazer a gente fazer alguma coisa diferente, se essa barra no dia de hoje, ela termina positiva aqui em cima, então há uma chance bacana da gente, a partir daqui, reverter, abrir uma nova máxima aqui, vir buscar essa região aqui para uma nova tentativa de rompimento dessa linha de tendência, certo? Lembrando que fechamento próximo das máximas indica uma pressão compradora, né, uma certa urgência. Então, por isso que seria interessante se a gente, no gráfico diário, tivesse o fechamento da CXSE3 hoje, fechando na máxima aqui, deixando um padrão bacana. Eu não gostei tanto de falar de padrão de Kendo, padrão de Kendo, mas enfim, seria interessante. Dentro dos 60, nada a se fazer. Ok? Desse modo, então, ative aí o padrão modo agora eu se consagro e continue os estudos. Positivo, amigo? Grande abraço, obrigado. Valeu!